Bom, nós estamos começando hoje, é claro que o nosso capítulo-chave é Gálatas capítulo 5. Para falar de fruto do Espírito, você vai saber decor esse capítulo, porque nós vamos ter que explorar esse capítulo. Eu proponho, inclusive para você, na sua casa, eu vou ler para você, tanto na tradução normal, seja Almeida, corrigida, ou numa versão que eu gosto muito de trabalhar, que é a Bíblia Viva. Então, nós vivemos, antes da gente ler, nós vivemos num mundo que é uma dualidade, né? Dia e noite. Nós temos dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Nós temos sempre duas escolhas. Deus não fala de três escolhas, ele fala de duas escolhas: porta larga, porta estreita, vida ou morte, céu ou inferno. Nunca tem uma terceira opção da parte de Deus. Ele começou a falar desse assunto em Deuteronômio 30. Ele disse assim: olha, eu proponho para vocês vida ou morte. E Jesus, ele veio e escolhe a vida, ele ainda fala, né? E depois Jesus veio: olha, a palavra de vocês tem que ser sim, sim, não, não. Tudo que passar disso não vem de Deus, vem do inferno. E nós precisamos aprender, porque o terceiro caminho sempre é uma opção errada, sempre é um desvio, né? Quando a gente fala, e aí você pega o capítulo de Gálatas, capítulo 5, vocês também só tem duas escolhas, você não tem a terceira: eu posso ficar na zona neutra. Não, ou você tem fruto da carne dominando na tua vida, ou você tem fruto do Espírito dominando na tua vida, não tem outra escolha. O que Deus mostra pra gente é que fruto da carne, e nós vamos ver alguns deles, o fruto da carne, ele é o atalho do inimigo para te destruir. Ele te oferece, ele coloca flor nesse atalho, ele coloca o que te atrair, o que você achar bonito. Põe passarinho, põe gato, né? Se você gosta de gato como eu, coloca o que for para chamar a tua atenção, para você ir para esse atalho. Mas esse atalho parece que é mais rápido o resultado, mas não é, é destruição. E agora, o caminho do fruto do Espírito não é fácil. É legal você dizer: eu quero o fruto do Espírito, mas é que exige tanto de você, porque fruto do Espírito não adianta orar: Senhor, me dá fruto do Espírito. Não vai funcionar. Aí você fala: Senhor, me dá paciência. Tem gente que pede isso. Aí ele olha para você: você está pedindo? Eu vou te dar treinamento. Eu vou te colocar pessoa difícil do teu lado. Eu vou colocar coisa que tira a tua paciência para você exercitar, ter paciência. É isso. Aí se você fala assim: Senhor, eu quero ter amor, aí ele vai colocar situações em que você vai ter que aprender a amar o teu inimigo. Enfim, ele vai te dar situações, porque fruto do Espírito é treinamento. Não adianta. Dom, você ora. E você tem uma caminhada com Deus, oração, palavra, jejum. E você ora: Senhor, eu quero poder, eu quero poder. Quantos aqui gostam de poder? Levanta a mão. Gente, isso é hipocrisia, todo mundo gosta. É maravilhoso, é o céu na terra. Poder é fantástico. Quem não gosta de um azeite, né? Azeite é muito bom. Eu estou falando do azeite da cozinha, e eu estou falando também do azeite da unção. Quem não gosta de unção? A unção atrai a gente. E é um bom desejo você desejar a unção. Mas eu digo para você: dá para ter unção sem fruto? Não. Agora eu estou falando literal. Dá para ter azeite sem a azeitona? Não. Então, por que você pede dom sem fruto do Espírito? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você só vai ter azeite se tiver azeitona. Só vai ter azeitona se você plantar, se você cuidar, se você esperar o tempo do crescimento. Só vai dar certo assim. Aí sim, você colhe as azeitonas, as olivas, leva para todo um processo fantástico para que o azeite ele venha na sua vida. E é muito bom você ver uma pessoa que tem unção e fala: Senhor, me dá unção. Mas conheça, eu sempre aviso vocês, antes de pedir, tenha uma conversa de 5 minutos com essa pessoa. Fala assim: qual foi o caminho para chegar a ter unção nesta área?
Essa pessoa vai te contar, ó, o caminho é o caminho do fogo, é o caminho da renúncia, é o caminho de muitas, de muita dor, de muita humilhação. É só você ver os homens da Bíblia. Qual foi o caminho de Moisés? Qual foi o caminho de Davi? Antes dele ser o rei Davi, teve desprezo na casa dele, teve perseguição, teve a luta com Golias, teve perseguição de Saul, teve decepção com tantas pessoas, teve traição do filho, enfim, tanta coisa. Aí você fica admirando a unção de Davi e conversa 5 segundos com Davi. Quando você chegar lá no céu, você vai falar: eu pedi e não sabia o que eu estava pedindo. Mas Deus quer que você anseie ter unção, que você tenha dom, porque Deus quer uma igreja explosiva. É tempo de poder, manifestação do poder de Deus, mas não dá certo sem o quê? Sem o fruto. É necessário o fruto. E eu queria que você abrisse Gálatas capítulo 5. E eu vou ler com você. E antes da gente começar a ler, quando eu acabei de dar aula sobre tabernáculo, e eu estava explicando que vocês, que já foram meus alunos aqui, estão cansados de saber que na veste do sumo sacerdote, na orla da veste do sumo sacerdote, ele tinha a roda toda, né, da túnica, era alternado, sininho romã, sininho romã, sininho romã. Eu sempre expliquei para os meus alunos de CTPA, de escola bíblica, em todos os lugares, sempre falei: gente, tem um sentido isso. A romã é fruto, o sininho é barulho. O sininho, o dom, ele faz barulho. Quem não gosta de ver uma pessoa usada por Deus com dom de profecia ou com dom de cura? É o barulho. O barulho é legal, mas se tiver só barulho, não é uma unção sustentável. É a unção que você vai ter por um tempo. Se você olhar uma pessoa que você admira na Bíblia, você vai ver, por exemplo, Moisés. Acabei de falar de Moisés. Moisés tinha poder? Tinha poder. Moisés orava e ele levantava as mãos, e ali todos os inimigos contra os quais Josué estava guerreando, eles eram derrotados. Moisés abaixava a mão, nada acontecia. Moisés era o poder puro. Moisés orava, Deus perdoava, ele clamava por Miriam, ele clamava por Arão, ele clamava pelo povo. Moisés orava, o mar abria. Moisés orava e durante 10 vezes, não uma vez, 10 vezes, sinais, prodígios, maravilhas aconteceram no Egito. Ficaria aqui o tempo todo falando de tudo que Moisés fez e que ele era um canal de poder nas mãos de Deus. Mas Moisés, ele tinha uma unção sustentável, porque ele tinha fruto. Ele não nasceu e ele nem apareceu diante do povo com fruto. Ele foi conquistando esse fruto pelo treinamento de Deus, que foi, se você vê um Moisés, você vê a mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. E essa mansidão ele não tinha. Ele era um homem irado, matou o egípcio, quebrou a tábua. Enfim, ele tinha problema com ira. Mas de repente, não foi de repente. No processo de amadurecimento, ele foi recebendo de Deus. Tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor coloca um Coré difícil na minha vida. O Senhor coloca um povo que não para de reclamar na minha vida, para que eu treine a ser manso. Eu vou aprender a ser manso. E ele aprendeu. Aliás, Jesus disse, né? Ele falou: aprenda de mim, que eu sou comigo. Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde. Ele mandou orar ou ele mandou aprender? Mandou aprender. Como é que eu aprendo? Eu olho para o mestre, e aí eu faço igual o mestre. Olha, Jesus diria agora para você: você sabe quantas vezes Pedro, ou Mateus, ou João me tiraram do sério? Eu podia ter feito fogo do céu cair na cabeça deles, ali no Getsêmani. Olha, final de ministério, eu podia ter falado um monte para eles, mas vocês me viram o quê? Tá bom, vai embora. Deixa, essa aqui é comigo. Que mansidão é essa? Que domínio próprio é esse? E aí você vê esse fruto do Espírito, lógico, em Jesus. E você vê o quê? Puro poder. Os soldados chegam diante dele, o que acontece? Eles caem, estou falando de João capítulo 18. Os soldados que foram prender Jesus não conseguiram ficar em pé. E aí você fica só detido no poder.
os soldados não ficarem em pé. Mas você devia ficar detido não só no poder, mas também no comportamento de Jesus, que perdoou Judas, que perdoou o Malco, que perdoou os soldados, e que perdoou os discípulos, que protegeu os discípulos e que não explodiu com ninguém. Muito aprendizado a gente vai ser necessário na vida da gente. Gálatas capítulo 5, versículo 3. 16. Gálatas 5, 16. Estou sendo claro, estou lendo na Bíblia viva. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Amém? Só Ele. E Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Olha que conselho fantástico. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins. Certo ou errado? Porque nós, por natureza... O que é mais fácil? Gritar ou ser manso? O que é mais fácil? Odiar ou amar em todas as circunstâncias? É mais fácil. O amor vai ser um esforço. É fácil. Jesus falou, é fácil amar as pessoas fáceis. Não é desse amor que ele está falando. E aí ele diz aqui, porque nós gostamos por natureza de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, fala, o Espírito de Deus precisa me dominar. Então, quando o Espírito Santo domina, as coisas que desejamos fazer, quando o Espírito Santo nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças, quais? A do Espírito e da carne. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós e o nosso desejo, e nunca estão livres de suas pressões. Gente, nós temos duas forças. Eu comecei falando, é luz e trevas, são dois caminhos, porta estreita e porta larga. E também dentro de nós temos duas forças. Olha que eu não estou falando nem do diabo. Esta campanha é para você entender, porque você acredita na conta do diabo, ele já faz muita coisa ruim para você. Mas se você acredita na conta dele, uma coisa que você é responsável, chegou a hora da verdade. Você tem responsabilidade por muita coisa que você joga na conta do inferno. E Deus fica falando, peraí, é você que abriu a boca para falar mal, você que abriu a boca para fofocar, é você que está gritando aí feito um maluco. Não é o diabo que está fazendo você gritar, ele não está pisando no teu pé para você gritar, é você, a tua natureza carnal. Chegou a hora da gente crescer, saber o que é inferno e as obras malignas e o que é a tua natureza carnal. A natureza carnal é responsabilidade tua. O que o diabo faz, ele só maximiza aquilo que você não quer, você deixa dominar na tua vida. Você está vendo? São duas forças. Não tem como as duas dominarem. Ou uma ou outra vai dominar. Chegou a hora de você escolher qual força você quer dominar. Quantos querem que o Espírito Santo domine? Gente, o caminho é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado, é uma escolha difícil, mas vale a pena. O que você vai viver de explosão de poder é muita coisa. Esse é o segredo da igreja moderna. A igreja moderna, o segredo da ruína da igreja moderna. A igreja moderna deixou de lado tudo que tange responsabilidade. Ela só quer receber. Ela quer receber o dom, ela quer receber a graça, mas ela não quer ser responsável. Olha, o processo para o sacerdote chegar diante de Deus era muito grande. Ele tinha que lavar a mão. Ninguém podia lavar a mão por ele. Ele tinha que lavar a mão dele. Ele tinha que lavar o pé dele. Ele era responsável pela mão dele e pelo pé dele. Você é responsável pelas suas atitudes. Amém? Você já foi liberto das trevas. As trevas não podem dominar sobre você, mas a carne pode dominar sobre você. E você não pode deixar mais a carne dominar. Existe essa briga no teu interior. Agora no versículo 18. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo. Amém ou não?
Então, quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, as suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Gente, eu vou ler de novo. Quando você seguir a sua inclinação carnal, você vai ter mau resultado. Você quer ter mau resultado? Não, e aqui está falando, olha quais são os maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, ódio, luta, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixa e crítica. Ouviu o que eu falei? Queixa e crítica, sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes, toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já disse antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito controlar a tua vida, olha o que acontece. Ele produzirá bons resultados, tais como amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito. Amém? Eu digo para você que esse é um tempo em que Deus, Ele quer que você busque poder. Ele quer uma igreja avivada, Ele quer uma igreja aquecida, Ele quer uma igreja incendiada. E eu quero isso para essa igreja. Acho que não tem outra pessoa que anseia tanto pelo avivamento como eu. Eu sempre falei isso para vocês. Mas tinha que algumas coisas acontecerem. Nós precisamos de alicerces, nós precisamos de fruto. E assim nós veremos a explosão de poder. Tinha um rapaz que eu gosto muito dele, João Marcos. João Marcos, a trajetória dele foi explosiva. Ele teve um encontro com Jesus. Quem é João Marcos? O autor do Evangelho, Marcos. E quem é ele? Ele era naquele momento em que Jesus, por ocasião da morte de cruz e ressurreição, a última ceia foi na casa dele. Ele era um garoto que tinha uma família direitinha, que tinha posses. Mas naquele dia tudo ficou pequeno para ele. O dinheiro já não fazia mais diferença. A casa boa que ele tinha não fazia mais diferença. Ele se apaixonou por Jesus. Ele viu Jesus entrar na casa dele. E ele se apaixonou por Jesus. De alguma forma ele ficou escutando. O cenáculo era no andar de cima. Eu não sei se é porque Jesus já estava acostumado a falar na multidão. E por isso Jesus, ele falava sempre com voz alta. Ou se ele, curioso, ficou na porta. Eu só sei de uma coisa, que ele se apaixonou por Jesus. Ele ficou ouvindo tudo que Jesus fala. Porque em Marcos capítulo 16 nós sabemos que ele relata do que aconteceu depois dessa paixão. Ele foi até o Getsemane e ali ele foi pego. E os soldados, ele saiu fugido porque ele estava só envolto num lençol. E ali os soldados ficaram só com o lençol na mão. Então o começo de João Marcos com Jesus foi lindo. A continuidade também foi lindo, porque depois da paixão por Cristo veio o chamado. Você logo sente o seu chamado. Tem pessoas que não identificam o chamado. Eu costumo dizer, o que você admira nas outras pessoas é o teu chamado. Eu dou a resposta que o meu pastor deu, porque eu via que todo mundo sentia um chamado e falava sobre o chamado. E aí eu falei, tio Cássio, como é que eu vou saber do meu chamado? Ele falou, as pessoas, e ele foi me explicando melhor, as pessoas que você admira, este é o teu chamado. Eu falei, como assim? Porque eu era muito novinha e eu não estava entendendo. Ele falou assim, o teu coração acelera quando você ouve uma pregação evangelística, uma pregação profética, uma pregação como ensino. E eu falava assim, eu amo o profético e eu amo o ensino. E aí ele falou, tá aí é o teu ministério. Você tem ministério de ensino profético.
É a tua paixão. É isso que você admira naquela pessoa. Você começa a identificar. Então, é assim que você vai identificando qual é o teu chamado, além das coisas que Deus vai falando com você. João Marcos, ele entendeu o chamado dele. Missões. O coração dele ardeu. Paulo vai, eu vou. O meu filho, o meu primo vai, eu vou junto. Eu vou junto com Barnabé. Eu vou. Eu falo, mas o que tem a ver com fruto? Tudo a ver. Porque a trajetória de João Marcos estava ascendente. Ele estava explodindo. Um jovenzinho apaixonado já vai e fica companheiro de viagem, nada mais, nada menos do que Paulo. Mas faltava em João Marcos. João Marcos tinha o que nós acabamos de ler. Ele tinha duas forças dentro dele. Ele tinha o Espírito Santo, sim. Ele tinha as trevas que lutavam contra ele, sim. Mas isso era moleza. O sangue de Jesus tem poder. Olha, agora eu desativo todos os teus planos, os teus projetos. Eu identifico por discernimento de espírito aonde tem armadilha para mim, se eu tiver intimidade com o Espírito Santo. Eu digo para você que é mais fácil você identificar as obras das trevas do que você identificar as obras da carne, porque as obras da carne estão muito misturadas com a tua essência. Você justifica as suas atitudes e chegou a hora de você jogar fora todas as suas justificativas. Chegou a hora de você viver uma vida verdadeira. Eu quero desconstruir, como está escrito em Jeremias capítulo 1. O Senhor falou para Jeremias: olha, eu te chamei para você derrubar, para você arruinar, para depois edificar. Primeiro tem que ser destruído as tuas construções para ser construída a construção de Deus na tua vida. As tuas construções, você é cheio de alta defesa, justificação, você é cheio de desculpas, e Deus falou: acabou, eu vou tirar o teu tapete. Se você está me pedindo poder, eu vou tirar teu tapete, hein? Eu quero que o meu Espírito te domine. O Espírito Santo precisa te dominar. É o que eu desejo do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus possa dominar a tua vida. Deus quer, o Espírito Santo quer. Agora, você precisa deixar. Mas voltando para João Marcos, no meio da viagem, eu estou contando a história dele para a gente chegar onde eu quero. No meio da viagem, de uma das viagens, lá em Perges, ele desiste. Peraí, apaixonado por Cristo, dentro do seu ministério, ele desistiu. Como assim desistiu? Ele deixou lá em Gálatas capítulo 5, você lembra que o fruto do Espírito era crítica? Ele deixou talvez a crítica dominar a vida dele, e isso começou a minar o coração dele, a obra da carne. A gente acha que a obra da carne é só aqueles pecadões, né? Aquilo que você considera pecadão. E Deus fala, olha para você e fala: eu sou santo. Você não está entendendo que aquilo que você considera pecadão é pecadão, sim, para mim. Mas aquilo que você considera pecadinho é pecadão também. Então o teu problema com a língua é pecadão. E você tem que assumir isso. Está aqui, está escrito isso, que as críticas e murmurações fazem parte da obra da carne. Talvez tenha sido isso que tenha derrotado João Marcos. Talvez tenha sido isso que o levou a perder a admiração por Paulo e perder a paixão pela obra. Parece que entrou no coração dele, porque a porta larga, ela é bem mais fácil. E a decisão de você desistir, a decisão para você ficar com bloqueio com determinada pessoa, ela é muito mais fácil do que você se afastar e dizer: será que eu estou certo? Será que Paulo, ele está certo e eu que estou errado? Eu preciso ser forte para estar no ministério. E Paulo, ele pode não ser a pessoa que eu esperava que ele fosse. Eu queria que ele fosse mais carinhoso, eu queria que ele fosse mais falador, mas ele não é. Mas ele é um homem de Deus. Eu quero aprender com ele, eu vou ficar. Não, ele desistiu, ele recuou. E quando ele desistiu, ele não desistiu só do chamado, ele desistiu de muita coisa. Ele desistiu da amizade de Paulo, ele desistiu, a esperança também foi embora, e ele
voltou para casa, mas Barnabé não desistiu dele. Ele falou assim: não, eu vou treinar esse garoto, ele é muito imaturo, mas o fruto do Espírito vai fluir através da vida de João Marcos. E eu queria que você lesse comigo agora e abrisse comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Sabe, nós temos sempre a oportunidade, quando nós temos o que eu vou ler agora com vocês, Mateus 7, versículo 13. Nós temos sempre a oportunidade ou de desistir de pessoas, ou de chamado, ou de boas decisões, ou você vai se agarrar e você vai entrar pelo que nós vamos ler agora, ou você vai dizer: não, o que João Marcos precisava era corrigir algumas rotas, porque Deus queria usá-lo muito. Você vai encontrar, depois que ele corrige rotas na vida dele, e corrigir rotas, João Marcos não estava em pecado, ele só deixou a carne dele dominar, a fraqueza dominar, porque a nossa carne, ela é fraca. Eu digo para você uma coisa, eu estava falando, eu acho que eu estava falando no gabinete, que eu tenho falado muito ultimamente, então eu já nem sei mais. Toma cuidado com uma decisão. Quando Jesus ele foi para o deserto, existe um caminho que é mais curto. O diabo sempre no teu momento pior, ele vai te oferecer uma desistência, você abortar o plano perfeito de Deus para a sua vida. O que ele falou para Jesus? Uma das coisas que ele falou para Jesus, ele disse assim: transforma a pedra em pão. Você acha que isso era certo? Não, Jesus viu que ali era uma armadilha. Sabe qual é a armadilha? É porque no deserto a gente tem miragem. Se Jesus mandasse, não estava no centro da vontade de Deus, você sabe o que ia acontecer? Jesus ia dar uma mordida e ia quebrar os dentes. Jesus só queria te mostrar que toda vez que o diabo fala em curto caminho, olha, deixa a tua carne dominar, ele está falando para você transformar a pedra em pão. Aí você escolhe, porque eu tô carente, porque eu estou querendo logo o poder, porque eu estou querendo do meu jeito, porque as pessoas que são erradas, eu que estou certo. Aí você escolhe do teu jeito. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma mordida numa pedra. Você está com miragem que isso é pão, mas não é pão, é pedra. O pão chega na hora certa. Jesus esperou o pão que veio do céu, o anjo trouxe. Quando Jesus disse: eu não vou fazer isso, o pão veio e desceu dos céus. Deus tem o pão do céu para a tua vida. Não deixa a tua carne gritar. A tua carne grita, ela é barulhenta, ela é escandalosa. Eu quero me vingar, eu preciso falar na cara da pessoa isso. Preciso nada. Doutor Augusto Cury, ele fala assim, eu gosto quando ele fala isso nas palestras, ele fala assim: tem pessoas que ficam orgulhosas dizendo, Deus diz assim, eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo o que eu penso, e as pessoas que se ofendam, mas eu falo o que eu penso. Aí o doutor Augusto Cury fala assim: isso não é uma pessoa sincera, isso é uma pessoa descontrolada. Isso é uma pessoa totalmente descontrolada. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar sobre domínio próprio. Domínio próprio é o fruto do Espírito que você precisa na sua vida. João Marcos não teve domínio próprio, ele pensou e já fez. Ele simplesmente teve a ideia, eu vou abandonar o barco. E ele não teve domínio próprio. Pedro tinha problema com o domínio próprio. Enquanto Pedro teve problema com o domínio próprio, a vida dele ficou sendo arruinada. Você viu que a diferença entre Esaú e Jacó era a falta de domínio próprio de Esaú. Esaú não tinha domínio próprio nem quando ele tinha fome, quanto mais quando se referia a coisas espirituais. Quando você não tem domínio próprio, afeta a tua vida física, porque você tem agora eu vou pegar, hein? Porque você tem descontrole na comida. Tudo você descontrola. Você não tem domínio próprio, então você não sabe o horário que você vai ler a Bíblia. Mas todas as séries da Netflix é uma seguida da outra, uma seguida da outra. Isso é falta de domínio próprio, de parar. Eu vou parar agora é a hora da Bíblia, eu vou parar. Acho que eu peguei num ponto, hein?
Acho que eu peguei no âmago da coisa. Então, o falta de domínio próprio é você não tem tempo para nada, mas você tem tempo para toda besteira. Você já teve a curiosidade de olhar no teu telefone o tempo de consumo que você tem? De quantas horas você fica no teu telefone? Aí eu vou pedir esse exercício para você. Vai lá, consulta quantas horas você fica no telefone. Aí você fala, eu tenho que dar o dízimo disso para Deus. Vai ser duro para alguém, para algumas pessoas. Isso é domínio próprio. Peraí, se eu não tenho domínio próprio, agora eu vou fazer outra proposta. Dá um dízimo atrasado. Ou seja, quanto tempo que você não dá o que você fica, o dízimo do que você fica? Então, para eu facilitar o caminho, eu vou explicar o seguinte. Você pega o tempo que você fica, dá o dízimo, fala, mas como eu estou com o dízimo atrasado, eu vou dar 7 vezes mais para Deus. Olha, em uma semana você entra no prumo. Porque quanto mais você lê a palavra, mais confrontado você vai ser. Para você falar, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu quero poder, mas eu não estou no caminho do poder. Eu estou no atalho que o diabo está me colocando. Eu não estou no caminho do poder. Então eu quero consertar agora, eu quero, correção de rota começa aqui na mente. Põe a mão na tua mente. Correção de rota começa aqui. A correção de rota de João Marcos começou aqui. Talvez Barnabé tenha feito um papel extraordinário na vida dele. Meu garoto, cadê a paixão por Cristo? Eu vou viajar junto com você. Mas eu quero te dizer que o teu treinamento é do lado de Paulo. Você vai voltar para Paulo. Não vou voltar para Paulo. Você vai voltar para Paulo. E esse garoto voltou para Paulo. Eu quero te dizer que ele se tornou um dos prediletos de Paulo, a ponto de Paulo chamar esse garoto de meu filho vem. Não, olha, eu estou com saudade de você. Olha, para Paulo dizer isso é porque João Marcos voltou, mas voltou transformado. E eu quero te dizer que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não tem mérito nenhum. Basta você dizer, levanta a tua mão. Basta você dizer, fala comigo, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Bom, quem já aceitou está reforçando. Agora quem não aceitou foi uma armadilha para você aceitar Jesus. Então, você aceitou Jesus. Você fez algum esforço? Não. Agora, você sabe o que acontece imediatamente depois que você fala isso? Uma explosão de poder. Você é transportado, resgatado imediatamente. Você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, sem esforço nenhum. As tuas maldições são canceladas, todos os teus pecados são lavados e purificados. Qual é o esforço que você fez? Nenhum. No momento da conversão. Só que depois da conversão você tem uma caminhada, e essa caminhada se chama transformação. A transformação vai ter que ter muito esforço, porque você vai ter que fazer determinadas coisas diferentes. Você vai ter que deixar de fazer aquilo que é a tua zona de conforto, que é o que está escrito aqui em Mateus 7, versículo 13. Leia comigo. Entrai pela porta muito larga. Não, então fala bem alto. Entrai pela porta estreita. Então, a porta estreita. Ela é tão estreita que uma vez eu preguei sobre porta estreita aqui, e eu vi essa imagem enquanto eu estava preparando a palavra, e eu nunca mais esqueci. E Deus, Ele falou assim, olha, essa porta, enquanto eu estava preparando a palavra, mas isso foi anos atrás aqui, Deus me deu uma visão e eu vi a porta estreita, e eu fiquei impressionada com como ela é estreita. Eu via Jesus na porta, porque Ele disse, eu sou a porta. Não falou em João capítulo 10? E Ele disse, entra, e do outro lado você vai encontrar pastagem. Primeira coisa que eu entendi, que eu passar pela porta é uma transição de um lugar estéril para um lugar onde tem pastagem, um lugar verde. É uma transição. Você tem que sair do teu lugar estéril. Você quer sair do lugar de esterilidade? João Marcos precisava sair da esterilidade. Ele teve um ímpeto, conversão, chamado.
Mas no meio do chamado, algo deu errado. A unção não foi sustentável. Faltava domínio próprio. Faltava ele controlar a frustração. Faltava ele controlar o mau humor. Faltava ele controlar talvez a preguiça. Faltava ele controlar as emoções que vieram quando ele desistiu. Faltava ele controlar. Faltava ele controlar talvez a vontade que ele tinha de dormir até tarde. Por isso que eu falei de preguiça. E Paulo lá 4 horas da manhã, reunião de oração. Talvez tivesse sido isso. Isso é uma conversa que a gente vai ter lá no céu, quando a gente chegar. Mas alguma coisa desagradou João Marcos quando ele desistiu. Falta de domínio próprio. Quantas coisas você aborta por falta de domínio próprio? Eu falei que domínio próprio, ele afeta a tua vida física, afeta a tua vida emocional, porque quando você não tem domínio próprio, você fala mais que a boca. Quando você não tem domínio próprio, você pensa o que não tem que pensar. Quando você tem domínio próprio, você deixa o teu passado interferir no teu presente, que afeta o teu futuro. Você não tem domínio próprio de dizer basta. Você brigar com você mesmo. Já aconteceu, o passado eu não posso mudar, mas o presente eu posso mudar. Então eu não vou deixar esses pensamentos me derrubarem, acabarem comigo. Eles voltam e você expulsa. Eles voltam e você expulsa. Eu vou, agora Bíblia, gente, trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou pensar em tudo aquilo que é bom, que é puro e que é agradável. Eu vou levar o meu pensamento cativo a Jesus Cristo. Bíblia, você está vendo a briga aqui dentro? Você precisa ter domínio próprio. Domínio próprio afeta a tua vida espiritual. Porque sem domínio próprio, você não tem tempo para orar. Sem domínio próprio, passa batido, jejuar. Não, isso daí é para os outros. Eu não aguento. O que não aguenta? Como assim não aguenta? Hoje todo mundo está fazendo jejum intermitente para emagrecer. Como assim que você não aguenta? Você aguenta intermitente para emagrecer e não aguenta fazer para Deus? E tem tantos tipos de jejum que um deles você se encaixa. Quando eu fiz aquelas 9 semanas com a pastora Zenete, ela começou a ensinar, eu começava a ensinar e ela começou, gente, e ela, quando ela ensinou, ela falou assim, gente, são 4, 5, às vezes 6 horas que você tira, pode ser no horário que você aguenta. Você faz o teu jejum de 11 até 19 horas, você pega algum horário que você aguenta. Jejum tem de várias formas. Então falta de domínio próprio aborta a tua bênção. Você se auto-sabota e você nunca vai chegar a lugar nenhum. Aí você culpa. A culpa é da igreja, a culpa é da pregação, a culpa é do louvor, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não, a culpa é da obra da carne, é a falta de domínio próprio. E aqui diz, entrai pela porta. Entrai pela porta. Então, voltando à visão, eu via a porta era assim, era a medida exata para uma pessoa passar. Primeiro que ninguém passa junto com você. Essa é uma decisão só sua. Não dá para entrar assim, vou eu e outra pessoa junto. Não. Fila indiana. Primeira coisa que eu vi era uma fila indiana. Segunda coisa que eu vi que é tão estreita que nem uma bolsa dá. Então não dá para levar bagagem. Eu tenho que desistir de algumas coisas. Não dava. Quando Paulo, ele aceitou, foi lindo, maravilhoso. Paulo aceitar Jesus, ali ele ter a revelação, a caminho de Damasco, foi tremendo. Visão, glória, poder, fica cego, volta a enxergar. Explosão de um encontro lindo, lindo, maravilhoso com Jesus. Mas espera aí, Paulo tinha que aprender que a decisão, aceitar Jesus é uma coisa. Agora, a caminhada, era uma porta estreita, diária. E Jesus te esperando do outro lado. Vem, decide, a porta estreita, eu estou aqui. Eu vou te dar a mão, eu quero te dar poder, autoridade, unção, graça, pastagem. Vem, decide sair desse lugar estéril. Parece que você, quando perde o controle, você fica aliviado. Eu falei tudo que eu queria. Eu gritei tudo que eu queria. Peraí, você fez um desastre. Você vai ter que fazer tanta coisa para consertar. Sabe aquela coisa de bater porta, bater pé, quebrar prato? Gente, isso não cabe para você. Amém? Eu não faço isso. Tem certeza que você não faz isso? Você nunca bateu porta na tua vida? Quem nunca bateu porta na vida? Sério, nunca bateu porta? Renata, parabéns. Eu já bati porta.
Já bateu porta? Já bateu pé? Ah, já bateu o pé. Você nunca perdeu o controle e falou um monte de asneira e depois se arrependeu? Ah, já, não é? Então tudo isso é o estrago da falta do domínio próprio. E aí Jesus só fica assim: Miriam, meu Deus, Miriam, eu vou voltar aqui a Paulo. Miriam, Jesus, que mulher ungida, que garota ungida. Ela tem coragem, ela pega, vai lá, fala com a filha de Faraó. Ela é ousadia pura, ela graça de Deus sobre a vida dela. Oh, você quer uma mulher para amamentar? Era a própria mãe de Moisés. Que graça que tinha Miriam. Aí Miriam profetiza. Uma profetisa, ela dança, ela canta cantos proféticos, liderando mulheres. Que trajetória linda de Miriam. Mas a falta de domínio próprio, ó, a língua. E se não fosse a misericórdia de Moisés, ela ia morrer leprosa. Cuidado, põe a mão na boca, cuidado com a língua para não ficar leproso e perder o poder. Então Jesus fica lá, então o que eu via era uma fila indiana e eu via que não dava nada. E as pessoas que queriam passar pela porta estreita nessa visão, elas tinham que deixar coisas que para elas elas estavam acostumadas com aquela coisa, já fazia parte delas. Era a bolsa que elas andavam todos os dias, era a mochila que elas andavam todos os dias, era a mala que elas carregavam todos os dias. E Deus começou a mostrar: olha, essa bolsa está carregada aí de ira, está carregado de fruto da carne, ela vai ter que desistir da ira, vai ter que desistir da mágoa, vai ter que desistir de muitas coisas para passar pela porta estreita. E Paulo, ele teve que desistir. Ele tinha problema com violência, ele tinha problema com ira, mas ele teve que desistir da ira, ele teve que desistir da violência. João Marcos teve que desistir da própria fragilidade que ele tinha emocional. Mas aqui está escrito: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que leva para onde, gente? O que está escrito? Que conduz para o quê? Para a perdição. Eu prefiro a tradução que fala para a ruína. Porque perdição você... Ah, não estou pecando, né? Mas fala que não está. O caminho que conduz para a ruína. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. Não basta a porta ser estreita, o caminho também é apertado. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ah, gente, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas vale a pena porque Jesus está do outro lado. Ele está do outro lado, Ele é a porta. Eu sou a porta. E todo aquele que entrar e passar vai encontrar do outro lado pastagem. Eu não sei qual é a pastagem que você está procurando. Eu sei de uma que todos nós precisamos ter juntos. Nós precisamos ser uma igreja revestida de poder. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 é o desafio de Deus para uma igreja dormente, fria, fraca, fragilizada, uma igreja acomodada a receber. E ele disse: é necessário esforço. Para a salvação você não se esforça, para a libertação você não se esforça. Eu quero que você pergunte para alguma pessoa que teve experiência de ter sido liberto de demônios: qual foi o esforço que você fez? Nenhum. Quem estava fazendo a libertação só falou: sai em nome de Jesus. A pessoa só recebeu o poder do nome de Jesus na vida dela. Esforço nenhum. Para a libertação você não precisa de esforço. Para a salvação você não precisa de esforço. Jesus já fez tudo por você. Mas para o fruto do Espírito você precisa de esforço. E esse esforço você precisa se conscientizar. Começa aqui, ó, pela sua mente. E eu queria nesse momento que você pudesse abaixar a sua cabeça por um momento. O fruto, eu queria chamar os levitas aqui. O fruto do Espírito, o Senhor disse, são duas forças dominando dentro de você. São obra da carne e o meu Espírito. Quem dominar, vence. Quem vencer, reina sobre a sua vida. Eu quero reinar sobre a sua vida.
Jesus quer reinar sobre a sua vida. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer te presentear. Sabe, como Rebeca, você não tem noção dos presentes que Deus quer te dar. Quando chegaram 10 camelos carregados de bênçãos, ali Rebeca nem sonhava que tudo aquilo era para ele. E Deus está falando para você hoje: eu não tenho 10 camelos, eu tenho o reino todo para te dar. Eu tenho muito mais do que 10 camelos. Rebeca se assustou quando Eliezer falou: esses 10 camelos são teus. Aliás, é amostra grátis. Eu vou deixar aqui para a tua família. Para você, Rebeca, você tem o noivo. Para você, Rebeca, toda a herança é tua. Mas, Rebeca, você vai ter que fazer uma escolha. E o Espírito, e eu gostaria que você ficasse em pé para essa escolha. Para toda, eu vou terminar de falar de Rebeca. Para toda escolha, quando é uma escolha de porta estreita, que é algo fenomenal, tem perda. A transformação, a escolha, se você escolheu hoje, eu quero ser transformado, eu digo para você, você vai perder algumas coisas. Mas o girino, né, é um exemplo clássico. O girino, ele perde a cauda. Mas se ele escolhesse permanecer com a cauda, ele ia morrer girino bem rapidinho, ia ser alimento rapidinho. Mas se ele permite o que a natureza faz com ele, ele vai perder a cauda e ele vai ganhar 2 pezinhos. E ele vai ter uma transformação, ele sai da condição de girino para sapo. Mas o girino não sai perdendo, ele sai ganhando. Porque sapo, que eu tenho aprendido em ciências, ele é anfíbio. Ele vive bem tanto na terra quanto na água. E Deus está querendo te dizer: eu quero te tornar anfíbio. Você vive bem no reino espiritual. Você sai do reino espiritual carregado da minha presença. E você vem explodir de poder no reino natural. Você é um anfíbio de Deus aqui na terra. Mas tem que ter perda. E voltando para Rebeca. Quando Eliezer chegou com uma proposta: Rebeca, a porta é estreita. Sabe, Rebeca, outras noivas que não querem porta estreita, escolhem ficar aqui mesmo, aonde está, nesse lugar onde você nasceu, cresceu, aonde você se habituou. Os casamentos aqui são mais fáceis. Mas a minha proposta, Rebeca, é te dar tudo, mas você tem que escolher o caminho estreito, a porta estreita e o caminho apertado. Se você disser, leia depois Gênesis 24 e 25. E Eliezer pergunta: você quer ir? Olha, a resposta dela implicava em ficar muitos dias, e talvez até um mês, mas muitos dias caminhando num camelo, no deserto, sem ver nada. Ela não via, peraí, que loucura, eu saí da casa do meu pai, cadê o noivo, cadê o noivo? Primeiro dia o noivo não aparece, segundo dia o noivo não aparece, eu estou toda suada, desmantelada. Você acha que Rebeca estava bonitinha no meio do deserto? Eu estou toda melada, eu estou toda suja. Você acha que tinha banheiro, tinha algum lugar para ela tomar um banho? Mas que loucura é essa? Eu estou com sede, eu estava tão cômoda lá na casa do meu pai. Mas Rebeca tinha que escolher essa transição, transformação. Você tem que se afastar. O teu pai, ele se comporta. Olha, na tua casa tinha mentira, tinha trapaça, obras da carne. Agora você vai passar pela porta estreita, Rebeca. Mas do outro lado está o noivo, do outro lado está o reino, do outro lado está a herança. E Eliezer perguntou: você quer ir, Rebeca? É uma das respostas mais lindas que eu vejo na Bíblia. Ela disse: eu quero ir. E Rebeca não desistiu. Rebeca passou pela porta estreita, pelo caminho apertado. E Rebeca teve um encontro com o noivo. E Rebeca, que era estéril, ela se tornou uma mulher fértil. A esterilidade saiu da vida dela, porque ela escolheu o caminho apertado e a porta estreita. Mas ela precisou ter domínio próprio. Ela precisou começar a experimentar coisas que não eram normais na vida dela. Não é normal ser
a imagem e semelhança de Jesus. O normal é ser igual ao mundo, mas eu não quero ser igual ao mundo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser anormal. Eu quero ser diferente. Então quem quer ser diferente, levanta a mão. Ouse ser diferente. Eu quero ser diferente. Ah, mas todo mundo mente, mas eu não quero mentir. Ah, mas todo mundo explode, mas eu não quero explodir. Ah, mas todo mundo reclama, mas eu não quero reclamar. Mas todo mundo critica, mas eu não quero criticar. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu quero a porta estreita. Eu quero olhar no olho do amado. Conseguir, Jesus. Mais um dia, a porta estreita é diária, hein? Mais um dia, Jesus, eu passei pela porta, eu passei. Eu estou olhando nos teus olhos, eu estou pisando na minha pastagem. Quanto mais porta estreita você viver, mais poder de Deus na sua vida, mais glória de Deus na tua vida. Então agora fala: Senhor Jesus, eu desisto da porta larga, eu desisto da ruína, eu desisto da esterilidade, eu escolho o caminho apertado, eu escolho a porta estreita. Eu escolho olhar nos seus olhos. Eu escolho ser transformado. Eu escolho ser dominado pelo Espírito de Deus. Eu escolho ser cheio pelo Espírito de Deus. Ah, Senhor, é a tua igreja. É a tua igreja que sai do nível de carnalidade. É a tua noiva que sai do nível de fraqueza. É a tua noiva que sai do nível de desistência, como João Marcos. João Marcos deu a volta por cima. Nós damos a volta por cima. Nós não desistimos do chamado. Nós não desistimos da tua presença. Nós não desistimos do avivamento. Nós não desistimos da tua palavra. Nós não desistimos do noivo amado. Nós te queremos, noivo amado. Nós te desejamos, noivo amado. Nós nos envergonhamos das atitudes infantis, das atitudes carnais. Nós nos envergonhamos de termos sido dominados pela carne. Queremos ser dominados pelo Espírito, transformados pelo Espírito e cheios com o Espírito, em nome de Jesus.